Como é que agentes do FBI conseguem transformar espiões, pessoas totalmente hostis, em amigos? A resposta? Olha, não tem nada a ver com interrogatórios forçados, mas sim com uma fórmula psicológica muito poderosa. E é exatamente sobre isso que vamos conversar. Vamos desvendar as técnicas que o FBI usa para criar conexões de verdade, tudo com base na ciência do comportamento humano. Para a gente entender o poder dessas técnicas, vamos começar com uma situação bem extrema, um problema lá do mundo da contra-espionagem. Imagina só, um espião é capturado e ele está totalmente determinado a nunca, jamais cooperar. Pois é, esse foi o desafio que o agente Jack Schaefer encarou. O espião, que ele apelidou de Vladimir, estava completamente fechado. Era um verdadeiro muro de silêncio. Ok, então vamos pensar nisso. Se forçar a barra, se a intimidação não funciona, o que é que funciona? A resposta para essa pergunta revela um segredo fundamental sobre a natureza humana. A chave não era tentar arrombar a porta, entende? Era criar uma situação em que o próprio Vladimir sentisse vontade de abrir. Foi um jogo de paciência e de psicologia, não de força bruta. E essa estratégia toda, ela tem um nome. É uma estrutura que o FBI desenvolveu justamente para construir essa conexão, esse rapport, mesmo com os alvos mais difíceis que se possa imaginar. Essa aqui é a base de tudo: proximidade, frequência, duração e intensidade. São 4 componentes que, quando a gente combina do jeito certo, podem transformar estranhos e até mesmo inimigos em amigos. Vamos ver como isso funciona na prática. O processo é bem gradual, sabe? Primeiro, o agente estabelece o que se chama de proximidade, que é basicamente estar ali no mesmo ambiente, mas sem parecer uma ameaça. Depois, a frequência e a duração desses encontros vão aumentando, bem devagarinho. O agente começa a aparecer mais vezes e por mais tempo. E o resultado disso tudo não é medo de jeito nenhum. O resultado é a intensidade, mas uma intensidade de curiosidade na cabeça do alvo, que começa a se perguntar: ué, quem é essa pessoa que eu vejo sempre por aqui? O objetivo final é esse: fazer com que a outra pessoa dê o primeiro passo. Foi exatamente o que aconteceu com Vladimir, que um dia finalmente quebrou o silêncio para perguntar o que o agente estava fazendo ali. E o mesmo com o tal Gaivota, que também acabou iniciando o contato, tudo por causa da curiosidade. Certo. Mas como aplicar isso? Bem, tudo começa antes mesmo de uma única palavra ser dita. Começa com a comunicação não verbal. Essa metáfora do vagalume é simplesmente perfeita. Assim como eles usam a luz para atrair ou para alertar, nós, seres humanos, enviamos sinais não verbais o tempo todo, sinais que convidam ou que repelem as outras pessoas. E que sinais são esses, afinal? Bom, os sinais amistosos incluem o famoso piscar de sobrancelha, que é um levantar rápido que sinaliza reconhecimento. Tem também a inclinação da cabeça, que expõe o pescoço e mostra confiança. E, claro, um sorriso genuíno. Já o oposto, sabe, aquele olhar fixo, a cara fechada, os braços cruzados, isso tudo envia uma mensagem bem clara de fique longe. E essa comunicação é absurdamente rápida. O tal do piscar de sobrancelha, que é um sinal universal de amizade, dura só um sexto de segundo. É um convite para a interação que o nosso cérebro registra quase que inconscientemente, como um sinal de que, ok, não há ameaça por aqui. Beleza. Os sinais não verbais já abriram a porta. E agora? O que dizer? Isso nos leva ao princípio mais importante da comunicação verbal na hora de criar conexões. Essa frase pode parecer simples, mas ela é extremamente profunda. É a regra de ouro da amizade. O grande segredo para que as pessoas gostem de alguém não é tentar impressioná-las, mas sim fazer com que elas se sintam valorizadas, se sintam interessantes. E como a gente faz isso na prática? Bom, mantendo o foco da conversa na outra pessoa, fazendo perguntas abertas, ouvindo de verdade e usando uma ferramenta super poderosa que o FBI chama de declarações empáticas. Olha só que interessante. Em vez de só dizer, eu entendo, uma declaração empática reflete o que a outra pessoa está sentindo. Por exemplo, então o trabalho tem sido bem intenso para você ultimamente? Essa simples frase valida o que foi dito, mostra que a escuta foi atenta e, o mais importante, mantém o foco na outra pessoa. Isso cria uma conexão quase que instantânea. Então, vamos juntar todas as peças. Como é que essas táticas de espionagem se traduzem para o nosso dia a dia? A fórmula da amizade nos ensina a ter paciência, a construir confiança aos poucos, os sinais amistosos nos lembram de comunicar abertura antes mesmo de começar a falar, e a regra de ouro, bom, ela guia nossas palavras para criar uma impressão positiva e, acima de tudo, genuína.
E é muito importante entender isso aqui. Não se trata de truques para manipular ou enganar as pessoas. São princípios que simplesmente espelham como as relações humanas se formam naturalmente. Conhecer esses princípios só torna o processo de se conectar algo mais consciente e, claro, mais eficaz. No fim das contas, toda interação é uma oportunidade. As ferramentas do FBI nos mostram que a capacidade de criar conexões está ao nosso alcance, começando com o menor e mais simples dos sinais. A questão que fica não é se vamos nos comunicar, mas como. Qual vai ser o próximo sinal?